Acho que vai ser sempre assim, só tenho que lhe agradecer, né? Porque acho que toda vez que a gente tem algum sentimento de fazer algo de bom, algum propósito, né? A gente sempre tem intuído. E não por acaso, na primeira vez que eu estive aqui, eu falei sobre um tema que eu acho que todo mundo busca, que é a questão da fé. A gente falou sobre fé raciocinada, e não por acaso, e aí eu vou confessar que é um egoísmo meu, né? Eu resolvi pegar determinados temas que representavam especificamente momentos em que eu estivesse vivendo. E assim eu acho que é a doutrina, é a gente sempre pegar o que ela nos passa, pegar o que Cristo nos passou, nos deixou, e trazer para o nosso dia a dia. E quando o Márcio me procurou, né, ele falou: Robson, você pode vir aqui dia 15? Opa, claro. Ele não me sugeriu nem tema. Aí eu fui para casa, eu pensei no primeiro momento, eu falei com ele assim, eu falei: olha, Márcio, eu acho que nós estamos chegando à proximidade do Natal. O que você acha de a gente fazer uma palestra sobre o Natal? Pois bem, aí eu fui para casa, e aconteceu na quarta-feira, a Mieda, né, nos brindou com uma mensagem aqui sobre o Natal. E aí eu fiquei refletindo e falei: Márcio, coloca o título O Consolador. Pois bem. Então, assim como o meu propósito na primeira vez foi, de maneira nenhuma, jamais eu quero ter essa pretensão de chegar aqui e esgotar ou encerrar qualquer assunto que seja. A doutrina é muito complexa, os ensinamentos de Cristo são muito vastos, e nós somos insignificantes para tentar abraçar tudo. Então a gente traz a experiência e a gente tenta passar aquilo que a gente está aprendendo. Ou seja, eu aqui estou aprendendo com todos vocês e nós estamos aprendendo junto. E acredito que até o fim dos nossos dias aqui na Terra. Pois bem, quando a gente vai falar do Consolador, a gente poderia ir por várias vertentes. Eu poderia pegar a obra Consolador do Chico, né? E a gente discorrer sobre. Eu poderia pegar especificamente o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e a gente discorrer também sobre o Evangelho nessa parte. Então, mais uma vez reforçando, quando me veio essa questão do Consolador, eu linkei com o Evangelho. E é comum a gente perceber e pessoas virem até a gente, comentários, que o Evangelho é difícil. Aí eu penso assim: poxa, o que está acontecendo? O Evangelho, muitas casas espíritas não têm estudo do Evangelho. Eu não consigo entender o Evangelho. Às vezes a pessoa dá um passe, ela está dando um passe misto, né, um magnético espiritual, ela não sabe que ali ela está fazendo o Evangelho. Ela está dando de graça o que ela recebeu de graça. Às vezes, numa recepção do entendimento fraterno, a pessoa está praticando o Evangelho ali. Ela está acolhendo, ela está ouvindo e ela está orientando. Então, muitas vezes a gente coloca dificuldade, às vezes, onde não tem. E a gente se esquece também que nós viemos de muitas e muitas vidas e que nós temos muitos e muitos conhecimentos e defeitos, virtudes, trazidos lá de trás. Então, às vezes, uma pessoa vai ter mais facilidade de entender, outra mais dificuldade, mas não importa. A gente vai até os últimos dias da nossa vida, se a gente estudar o Evangelho todos os dias, cada dia que a gente abrir o Evangelho, a gente vai estar aprendendo. Então eu me propus, mais uma vez, eu gosto de colocar isso, quando a gente está fazendo uma palestra falando sobre a doutrina e falando sobre Cristo, o mais importante não é a gente sair ou pegar tudo o que foi falado, é a gente andar a fazer reflexão. Na última palestra minha eu falei de fé raciocinada, a pergunta era: o que é fé raciocinada? E no início da minha palestra, quem estava presente, eu falei que nós iríamos construir a definição do que é fé raciocinada. E aí a gente voltou lá para o tempo de Platão, de Aristóteles,
E a gente foi falando de crença verdadeira, de crença verdadeira justificada, de crença verdadeira justificada e comprovada. E nós entramos com a ciência. Então nós começamos a falar de filosofia e começamos a falar de ciência e entramos na doutrina espírita, no seu aspecto religioso. Por mais que essa questão religiosa, ainda no meio espírita, é motivo de debate. O espiritismo é religião? Não é religião? Eu acho isso tão insignificante, mas do meu ponto de vista é religião, no sentido de religar a Deus. Não no sentido de dogmas, não no sentido de rituais, mas no sentido de nos ligar a Deus. Pois bem, então hoje nós vamos tentar fazer uma trajetória para a gente chegar nesse Consolador na doutrina e chegar nos dias atuais. E por fim, a gente chegar no Natal. Então, quando a gente vai falar do Consolador, a gente vai lembrar da terceira revelação. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o jugo leve, advento do Espírito da Verdade e o Consolador prometido. Mas antes da gente chegar aí, nós vamos voltar no tempo e vamos lembrar da primeira revelação. Nós vamos construir e vamos nos situar. Vocês vão entender por quê. A primeira revelação tida para nós seria Moisés, através do Decálogo. Acontece que Moisés cumpriu a sua missão no sentido de trazer uma lei divina representada no Decálogo, que ela sobrevive até hoje e vai sobreviver até o final dos tempos, que não existe maneira de falar. Então, nisso aí, nós tivemos uma mistura da lei divina e a lei humana, uma necessidade à época, porque a nossa humanidade ou civilização não existia, era selvageria, e deveria haver regras para conter o ímpeto desses humanos, nós que vivíamos naquela época. Então era um Deus que causava temor, era olho por olho, dente por dente. Amarem os vossos amigos e os seus inimigos odiar. Então era uma lei que temia, que mandava, que trazia um Deus que era um Deus que punia. Pois bem, foi se preparando, e aí vai progredindo, tudo no sentido da evolução. Nós vamos falar da segunda revelação. Quando a gente fala da segunda revelação, a gente fala de Jesus. Então, quando vem Jesus, ele vem numa época, ainda numa época muito primitiva em comparação com os tempos de hoje, onde ele veio um povo que era aquele povo de Israel, que vem lá dos hebreus, mas que era um povo preparado por Moisés, que já acreditava no Deus único. Cristo não veio na Grécia, ele veio na Palestina, ele era judeu. Aquele povo já entendia o que seria o Deus único. E nós, se a gente volta atrás, e eu tenho certeza que muitos dos espíritos e que nós aqui presentes vivemos naquela época, não o entendemos. Mas Cristo sabia disso, e ele veio plantar a sua semente, ele veio colocar o seu evangelho, a sua boa nova, através das parábolas. Era muita oratória, e aquilo fixava, porque o povo gostava muito de história, e histórias, e ninguém entendia muito aquilo. Aí nós temos a segunda revelação, e aí a gente vê os evangelhos de João, Marcos, Mateus e Lucas. A gente vê tudo escrito, a trajetória de Cristo aí, os ensinamentos que nós podemos absorver. E aí a gente tem a terceira revelação. Mas antes de chegar na terceira revelação, nós continuamos em Cristo, a gente vê surgir o cristianismo, as primeiras igrejas, ou a primeira igreja lá fundada por Pedro, a Casa do Caminho, onde os ensinamentos de Cristo
eram realmente aquilo que ele pregava. A gente pode falar, e a gente cita aí também a contribuição de Paulo, que aqueles verdadeiros cristãos estavam ali presentes, recebendo, amparando, com caridade, com consolo e tudo. Com o passar do tempo, a gente vê esse cristianismo sendo deteriorado ou desvirtuado, melhor dizendo, com o surgimento da Igreja Católica. E aqui não é nenhuma crítica à Igreja Católica, principalmente porque o espírita, nós como espíritas sabemos que a gente deve respeitar todas as religiões. Então é só uma colocação. A gente tem o poder da igreja e tem todo o desvio daqueles ensinamentos de Cristo. Mas lá atrás, e no capítulo 6, ele vai falar para João, capítulo 6 do Evangelho, que ele enviaria o Consolador prometido. Ele enviaria o Espírito de verdade, que iria explicar todas as coisas e iam dar o norte para a humanidade. Pois bem, vem que surge a doutrina espírita. Vem através de Kardec, o responsável por essa codificação. Surge em 1857 o Livro dos Espíritos, pouco depois o Livro dos Médios e o livro central, o Evangelho. E aí a gente começa a estudar, a gente percebe e vê o tanto que a doutrina espírita tem um papel de quê? Tirar o nosso véu, ou seja, nos fazer enxergar aquilo que a gente não enxergava antes. Só que hoje a gente para perceber quantos de nós, aí vem a reflexão, estamos vivendo no tempo de Moisés. Quantos de nós ainda estamos vivendo no tempo lá de Cristo, quando ele começou a trazer para nós a boa nova e a gente não entendia? Quantos de nós, apesar de entendermos, ou pelo menos buscarmos entender a terceira revelação, não estamos agindo como a gente deveria? Isso é claro, é nítido. Isso seria uma reflexão? Será que no nosso comportamento, a nossa atitude no dia a dia, seja em casas, no lar, seja no trabalho ou no meio social em comum, as nossas atividades, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem a consciência ou a ciência de fazer esses atos que nós praticamos um reflexo daquilo que a gente busca? Reflexão. Então o Consolador, ele veio nos trazer isso. Muita gente chega e fala assim, teve gente que já chegou para mim e falou: Robson, eu tenho medo de ir no centro espírita. Eu pergunto: medo? Por quê? Mexe com o espírito. Nossa, quantas e quantas vezes, gente? A gente ouve falar um monte de coisa por falta de conhecimento. E aí a gente vai fazendo reflexão, e quando a gente vai lá atrás de Moisés, a gente vai em Cristo, através dos evangelhos, dos seus ensinamentos, e a gente lembra que os próprios discípulos, todos eles, com exceção de João, que ficou com Maria no momento do seu martírio, todos eles o abandonaram, que Pedro negou 3 vezes, E a partir daí, do momento que Cristo aparece, materializado, vamos dizer assim, que eles começam a entender. Então, quando a gente fala do Evangelho e fala da terceira revelação, eu gosto muito de frisar que o Evangelho segundo o Espiritismo é nossa obra central. Então a gente não consegue falar de doutrina espírita se a gente não fala de Jesus. E a gente não consegue começar a entender um pouco o que Jesus nos trouxe se a gente não passa a entender a doutrina espírita. Será que não é isso? Ou será que eu estou errado? Será que se eu não tivesse a doutrina espírita, eu iria entender como eu tendo um pouco melhor hoje o Evangelho? Qual que é o primeiro capítulo
do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Depois ele fala no segundo: meu reino não é deste mundo. Ele fala da vida futura. Então Cristo lá atrás, a gente pode falar que o Espiritismo já existia. Concorda? Mas nós não entendíamos. Quando ele fala que na casa do meu pai há muitas moradas, nós estamos falando de quê? Do universo, do plano espiritual e da terra. Quando ele fala que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, nós estamos falando de reencarnação. Então a doutrina espírita, ela está toda no Evangelho de Cristo. Então a gente faz essa reflexão, porque é uma opinião pessoal, gente. Eu vejo muitas casas espíritas deixando de lado o aspecto fundamental do Evangelho. E aí a gente começa a fazer reflexão. Eu, como espírita, eu estou tomando as minhas decisões pensando no Evangelho? Quando eu recebo alguém na casa espírita, eu estou recebendo pensando no Evangelho ou pensando em Jesus? Eu estou orientando? Ou estou medindo por réguas diferentes níveis de conhecimento em doutrina espírita? Quantas obras você já leu? 10, 20, 30, 40? E daí? Eu posso ter lido toda a obra do Chico, toda do Divaldo. Isso me trouxe benefício? Se eu não assimilei, se eu não coloquei em prática, nada. Nós vamos ter gente analfabeta que mal sabe escrever o O com a garrafa, o fundo da garrafa, que são excelentes médiuns. E muitas vezes são renegados no centro espírita porque não sabem se expressar, mas não tiveram a oportunidade, às vezes, de se manifestarem em uma mesa mediúnica, com um trabalho mediúnico, depois, é claro, de uma orientação, de um trabalho de assessoramento, e com alguém que está habituado. Existe algum espírita melhor que o outro? Porque ele se expõe melhor, porque ele escreveu tantas obras? Então, quando eu falo de reflexão, eu faço essa reflexão principalmente, desculpe o meu egoísmo, para mim mesmo. Porque essa é uma avaliação que nós temos que fazer, uma avaliação individual. E nós temos que ter consciência que nós estamos em constante aprendizado. Constante. Isso é evolução. Quais são os pilares da doutrina? Deus, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos e o progresso, a evolução. Então o Consolador vem nos trazer o quê? Isso. A capacidade que nós temos a partir do momento que a gente entende isso, de consolar alguém, de poder explicar para quem perde um ente querido que ele perdeu simplesmente o contato físico da matéria que existia, mas que ele continua eterno. Que às vezes aquele câncer, aquela doença que dilacera aquele organismo, nada mais é do que a bondade e a justiça de Deus junto para aquele ser, para que ele possa progredir. Lei de causa e efeito. Como nós estamos lidando com a nossa dor? Como nós vamos passar a lidar? Então eu gosto sempre de frisar isso, e essa questão da reflexão, essa necessidade. Você vai ver grupos espíritas que vão falar: não, para que nós vamos colocar o estudo do Evangelho aqui? Doutrina espírita sem Jesus não é doutrina espírita, é outra coisa, menos doutrina espírita.
Então isso serve para mim, serve para nós, e sempre reflexão constante. E aí nós chegamos no Natal. O Natal. O Natal, nós vamos colocar dois paralelos aqui. Especificamente 22 de dezembro é a data que se comemorava o solstício. Que é isso? A chegada do inverno no hemisfério norte, precisamente na região da Europa, onde se fazia uma festa, era uma festa pagã, comemorando ou em nome do deus Apolo, do Sol, 22 de dezembro. E nessa festa, especificamente em Roma, povos de todos os lugares migravam para lá e passavam 3 dias em comemorações, comidas, bebidas, trocas de presentes e por aí vai. A Igreja Católica, no sentido de definir uma data para o nascimento de Cristo, se apoderou do dia 25 de dezembro e a partir daí, por tradição, começou a comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25. O resto todo mundo já conhece. O Papai Noel, fazendo referência a São Nicolau, depois torna-se vermelho por causa de uma propaganda da Coca-Cola, e por aí vai. E a gente vê na nossa sociedade o Papai Noel se sobrepondo a Jesus. Sempre. Papai Noel, todo mundo lembra. Jesus não. Crianças sendo completamente iludidas ou sem sofrer a educação que merece, vamos dizer assim, dentro de um consumismo onde a presença de Papai Noel é o mais importante. Então nós temos esse lado do consumismo, nós temos esse lado do material, né? Dessa egoísmo, vamos dizer assim, mas também nós temos que olhar para o outro lado, que essa época de Natal é uma época também que, de uma certa maneira, traz paz e conforto para todos nós. A atmosfera fica mais suave, né? As pessoas começam a entender que fazer caridade é coisa boa. Nunca vi tanta caridade na época de Natal. Importante? Isso é muito importante. Até a própria espiritualidade aproveita esse momento para fazer trabalho de socorro espiritual, seja em trabalhos obsessivos, igual é narrado no livro Memória do Suicida, as caravanas de Maria, na época do Natal, porque é uma época propícia a isso. Perfeito, gente? Então a gente tem que aproveitar. Mas aí eu pergunto, e Jesus nessa história? Quando foi que ele nasceu? Qual a data do seu nascimento? Uns vão falar que é 25, outros vão falar que é 1º de janeiro, outros vão falar que é março, agosto, porque depois do nascimento de Cristo nós tivemos mudanças de calendário, até a inserção, né, de julho, por causa de Júlio César, né, e agosto, por causa do Augusto. Então a gente tem toda uma mudança, mas quando foi que ele nasceu? E aí mais uma reflexão. Será que isso é importante? Ou a pergunta seria, quando foi que Jesus nasceu dentro de nós? Mais uma reflexão. E eu até me desculpe, eu me emociono quando eu falo de Jesus e não é difícil entender, né? Então o que acontece?
A gente vai pegar, por exemplo, a gente vai perguntar para Joana de Cusa: quando foi que Cristo nasceu? Joana de Cusa, prestes a morrer, vê o filho sendo queimado do lado, e o filho pedindo: mãe, renegue Jesus, você viverá. E ela, não renegando, o soldado lhe pergunta: Jesus, o seu Jesus, lhe ensinou somente a morrer? Ela responde: não, ele me ensinou a amar. Quando a gente pergunta, ou se a gente for perguntar para Francisco de Assis, quando foi que Cristo nasceu, ele vai responder: quando ele entendeu o verdadeiro papel dele, e quando ele entendeu tudo e se abdicou de tudo quanto fosse material, e fosse trilhar aquele caminho tão maravilhoso que ele trilhou. Então a gente hoje, chegando perto do Natal, quantas casas espíritas repetem o que a Igreja Católica faz? Uma celebração na missa do Galo à meia-noite. Eu conheço casas espíritas que meia-noite se reúnem para fazer uma oração, juntam, fazem uma oração, uma palestra, celebram e desejam um Feliz Natal. Então a gente vai refletindo em cima disso aí, e a gente vai entendendo o quão pequeno nós somos e quanto ainda nós temos que caminhar. Muito importante isso, a gente entender que a gente está sempre caminhando. Então, como mensagem, o que eu posso falar? O que eu posso pedir para nós, todos aqui reunidos? Vamos refletir, vamos nos questionar, vamos perguntar se o Jesus realmente nasceu para nós. E se 25 de dezembro próximo, o que isso vai representar? Ok, gente? Obrigado.